Olá, pessoal. Hoje continuamos a falar sobre a fisiologia do sistema urinário. No último vídeo, nós terminamos aqui explorando esta figura que mostra um exemplo bastante comum de maneira de reabsorção de substâncias nos rins em mamíferos, né? Então, nessa figura, a gente viu que existe transporte ativo, passivo, né? Este é um exemplo do sódio, do íon sódio, né? Reabsorção de íon sódio através de transporte ativo, mesmo que ali na membrana apical seja apenas por gradiente de concentração que o sódio entra, né? Usando seus canais, certo? A gente viu também que existem duas vias de reabsorção, dois caminhos que as substâncias reabsorvidas usam, né? Que é a via transcelular, que é o exemplo do sódio aqui, do íon sódio, e a via paracelular. Tá? Então, eu quero ainda, no vídeo de hoje, continuar falando um pouco mais sobre reabsorção e vou dar exemplo para vocês de dois hormônios especificamente que interferem, que agem na reabsorção renal. Tá? É importante lembrar vocês do que eu falei no último vídeo, que reabsorver mais ou menos substâncias, no caso aqui do íon sódio, que está aí na figura, né, e todas as outras substâncias que são reabsorvidas, vai depender da quantidade desta substância na corrente sanguínea, da necessidade dessa substância, que o animal tem dessa substância naquele momento, certo? Os íons, por exemplo, normalmente, mais de 90% dos íons são reabsorvidos, né? Assim como água, assim, né? Como todas as substâncias. Mas, em determinados momentos, o animal vai precisar reabsorver mais água, consequentemente mais íons, ou menos água, consequentemente menos íon. Isso tudo vai depender do equilíbrio hidroeletrolítico que o animal apresenta naquele momento, tá? E, afinal de contas, essa é uma das funções dos néfrons, né, dos rins, é manter o equilíbrio hidroeletrolítico. Isso é importante que vocês tenham em mente. O animal vai filtrar, vai reabsorver, vai secretar mais ou menos, dependendo do momento em que ele se encontra, né, no momento metabólico que ele se encontra, da sua condição fisiológica, né, e isso vai determinar filtrar mais ou menos, reabsorver mais ou menos, secretar mais ou menos, em outras palavras, resultar em mais ou menos excreção de uma determinada substância na urina, tá? Só queria chamar a atenção. Agora eu vou passar duas figuras mais rapidamente, tá? E vou me deter no terceiro slide a partir desse, tá? Mas quem quiser congelar, copiar e dar uma estudada nesse slide, por exemplo, que trata do ponto de saturação, né? Todas as substâncias elas são reabsorvidas até um determinado ponto. A partir do momento em que há o limite da sua reabsorção, né? Isso começa a haver um acúmulo na urina e isso pode ser indicativo de algum problema, tá? Mas não vou entrar na saturação em detalhes. Quem quiser pode dar uma pesquisada e, evidentemente, me enviar perguntas, tá? Aqui, ó, na verdade, eu já falei sobre isso aqui, né? Já comentei, então não vou repetir, tá? Trata da reabsorção nos diferentes pontos do néfron, tá? E aqui sim, aqui é a figura que eu quero explorar mais hoje, tá?
falando de 2 hormônios, eu vou pegar minha caneta, e vocês vão lembrar destes 2 hormônios, e talvez vocês lembrem também que lá na Fisiologia 1, no semestre passado, quando nós estávamos falando sobre a fisiologia do sistema endócrino, especialmente quando nós falamos em, primeiro, neurohipófise, e mais adiante nós falamos sobre adrenais, vocês vão lembrar, talvez lembrem, que eu disse para vocês, tanto quando nós falamos de neurohipófise, eu lembro para vocês que eu disse que existem 2 neurohormônios hipotalâmicos que são armazenados e secretados pela neurohipófise. Um deles é a ocitocina, né? Vocês lembram disso? E o outro é o ADH, também conhecido como vasopressina. E eu disse para vocês que a ocitocina, a gente detalhou lá e tal, e o ADH eu disse para vocês que nós iríamos tratar quando falássemos em fisiologia do sistema urinário, pois chegou a hora. Da mesma forma, quando nós conversamos sobre as adrenais lá no endócrino, nós conversamos especialmente sobre o cortisol, né? Sobre os hormônios esteroides sexuais, que também são produzidos em pequenas quantidades nas adrenais, e eu falei lá da aldosterona, e eu disse para vocês que também sobre a aldosterona, assim como sobre o ADH, eu iria detalhar um pouco mais quando falássemos sobre sistema urinário, pois eis que hoje surgem aqui, né, estes 2 hormônios, ou melhor, este neurohormônio hipotalâmico, que é produzido no hipotálamo e armazenado e secretado pela neurohipófise, e este hormônio produzido lá nas adrenais, né, que é a aldosterona. Muito bem. Esta figura está mostrando para vocês, deixa eu pegar minha caneta aqui, uma cor diferente, uma representação do capilar, os capilares peritubulares, certo? Está mostrando para vocês também o epitélio do néfron, certo? Especialmente lá no ducto coletor, aqui ele cita, né? Se vocês lerem a legenda aqui, ele cita o ducto coletor, né? Aquela última porção do néfron lá, que é comum a vários néfrons, lembra? Então, aqui vocês estão vendo células epiteliais representadas aqui, né? Vocês estão vendo também o que eu falei para vocês no vídeo anterior, ó, está bem representado aqui, né? A borda de escova, semelhante às células epiteliais lá do intestino delgado, aqui no néfron a gente observa, né? Essa borda de escova que a gente percebe que existe aqui na membrana apical da célula epitelial, certo? Aqui é a membrana apical da célula epitelial, botei o A ali de apical. Deixa eu pegar outra cor aqui. Aqui vocês estão vendo representada a luz do néfron, repito, na altura do ducto coletor, certo? Luz ou lúmen, tá bem? Então, essa é a figura bem explicada, tá? Aqui ele cita ainda na legenda que este epitélio do ducto coletor é formado especialmente por células intercalares e por células principais, tá? Ele diz ainda, vocês podem ler na legenda, tá? Que as células intercalares são aquelas células que secretam hidrogênio, principalmente, né? As células que secretam o íon hidrogênio e o íon bicarbonato, tá? Então, eu lembro para vocês, pessoal, eu vou só abrir um parêntese aqui, que quando nós começamos a conversar sobre a fisiologia do sistema urinário, uma das funções é participar da manutenção do equilíbrio
ácido básico, né? Do equilíbrio do pH sanguíneo, em outras palavras, tá? Então, o animal, quando ele precisa regular, e ele está constantemente fazendo isso, né, o seu pH sanguíneo, para manter o pH sanguíneo, né, o equilíbrio ácido básico, de tal forma que ele consiga manter o pH do seu sangue entre 7,35, 7,45, mais ou menos. Então, é fundamental o papel dos néfrons, porque se há um acúmulo de ácido, por exemplo, na corrente sanguínea, para evitar que o pH do sangue diminua, ele vai secretar e, consequentemente, eliminar mais íon hidrogênio na urina, certo? E menos íon bicarbonato. Para quê? Para que ele, então, consiga evitar que este acúmulo, primeiro, evitar um acúmulo de íon hidrogênio, segundo, evitar que o acúmulo de íon hidrogênio leve ele a uma acidose. Então, sempre, por exemplo, em função da sua dieta, em função de algum problema respiratório, né, que pode vir a desencadear uma acidemia e, consequentemente, acidose, né, que é o que a gente conhece mais comumente, acidose, mas, na verdade, a acidose é, digamos assim, já uma alteração, né? Ela é uma consequência da acidemia. Acidemia é ácido no sangue, né? Acúmulo de substâncias ácidas no sangue. Lembrem sempre que esse demia, a gente sempre lembra de sangue, então uma acidemia é um acúmulo de substâncias ácidas no sangue que desencadeia uma acidose. A acidose já é já seria, né, o mais adequado a gente usar a acidose como essa alteração, denominação dessa alteração, que é a consequência da acidemia. Mas a gente acaba usando a acidose mais comumente, a gente se entende tranquilo. Então, para evitar uma acidemia e, consequentemente, a acidose, o que o animal faz? Ele vai eliminar mais ácido na urina, substância ácida na urina, e vai reter o seu íon bicarbonato. Por quê? Porque o íon bicarbonato também vai ajudar a tamponar, porque o íon bicarbonato é um tampão sanguíneo muito importante. Então, ele vai tentar neutralizar parte desse ácido na corrente sanguínea enquanto ele vai sendo eliminado na urina, né? Porque o ácido não vai ser todo eliminado de uma vez só, ele vai gradualmente sendo eliminado na urina. Cada vez que o animal urina, vai lá um pouco de substância ácida embora, né? E então, enquanto isso leva algumas horas, né? Este íon hidrogênio retido na corrente sanguínea ajuda, então, a neutralizar essas substâncias ácidas que, repito, gradualmente vão sendo eliminadas na urina. Então, o sistema urinário é muito importante na manutenção do pH sanguíneo. Assim como estas mesmas substâncias que eu sublinhei, laranja, e o íon hidrogênio e o íon bicarbonato, vão aparecer quando nós falarmos em fisiologia do sistema respiratório, porque o sistema respiratório também é importante, de certa forma, para a manutenção do pH do sangue. Tá? Tanto é que a gente ouve falar muito, né, especialmente em bovinos, da acidose. Aí tem a acidose metabólica e a acidose respiratória, assim como tem a alcalose metabólica, a alcalose respiratória, né? Ou seja, isso indica para vocês que a respiração, o sistema respiratório também é importante na manutenção do equilíbrio do pH do sangue. Aliás, é o sistema urinário, mais o sistema respiratório, mais os tampões químicos, tá? Substâncias que circulam no sangue, que têm a função de regular o pH sanguíneo. Uma delas é o bicarbonato, tá? Então, só para chamar a atenção de vocês, já que aparece na legenda, da importância. E essa secreção de mais ou menos hidrogênio, secreção de mais ou menos íon bicarbonato, acontece nos néfrons, principalmente nessas células intercalares lá dos ductos coletores, tá? E, por outro lado, estas células principais que ele cita na legenda são importantes,
tá? Na secreção de íon sódio, na secreção de íon potássio, na reabsorção de íon sódio e de água, tá? E é sobre estas células principais que a aldosterona e o hormônio antidiurético ou vasopressina agem principalmente, tá? Então, são estas células principais que têm receptores aqui na sua membrana para o ADH. Aqui um receptor de membrana, ó, que nós também falamos sobre ele lá na Fisiologia 1, lembra? Receptores de membrana, receptores citoplasmáticos, receptores nucleares, tá? Então, essas células principais, elas têm receptores de membrana para o hormônio antidiurético, que é um hormônio proteico, portanto, ele não conseguiria atravessar a membrana da célula. Lembrando para vocês, deixa eu pegar minha caneta aqui, que esta célula aqui, esta membrana, perdão, é a membrana basolateral ou membrana basal, né? Tem a membrana apical aqui e a membrana basolateral ou membrana basal aqui, ó, tá? Então, esses receptores para hormônio antidiurético estão na membrana basal, evidentemente, ou basolateral, e aqui o hormônio antidiurético se liga, então, ao seu receptor de membrana, né? E esta reação, o hormônio antidiurético com o seu receptor, desencadeia uma resposta celular mediada por um segundo mensageiro, aqui que é o AMP cíclico, e vai resultar na síntese de canais para água e a colocação destes canais para água aqui na membrana apical, ó. Esses canais para água, eles recebem um nome, eles têm um nome, são chamados de aquaporinas. Aquaporinas, tá? E, consequentemente, quanto maior o número dessas aquaporinas colocadas ali na membrana apical, maior será a reabsorção de água, ó, né? Pela via transcelular, certo? Então, aqui aumenta-se a reabsorção de água. Afinal de contas, este é um hormônio antidiurético, né? Todo mundo já ouviu falar naquele medicamento ou naquele tipo de medicamento que é utilizado, que se chama diuréticos, né? Que é utilizado tanto por humanos quanto por animais para se aumentar a eliminação de água na urina. Esse é o diurético, tá? Certo? O que este hormônio faz é antidiurético, ou seja, é justamente o oposto do diurético, que é aumentar a reabsorção de água, né? Consequentemente, diminuir a eliminação de água na urina, né? A produção de urina, né? Isso aqui vai agir, por exemplo, quando esse animal está desidratado, né? Um animal desidratado, ele vai liberar hormônio antidiurético, ou um animal com uma hemorragia. Então, se ele está desidratado, porque ele perdeu muito líquido durante o exercício físico, por exemplo, que ele não teve acesso à água e ainda eliminou muita água porque estava em exercício, né? Por que o animal vai urinar? Ele vai ficar mais desidratado ainda, então não faz sentido. Então, ele precisa reter líquido, reter água, né? Para que ele não entre em colapso, para que ele não tenha um aumento de temperatura corporal, por exemplo, tá? Da mesma forma, um animal com hemorragia, o animal já está perdendo sangue, ainda vai produzir mais urina, quer dizer, não faz nenhum sentido. Então, são situações em que o hormônio antidiurético é liberado em maior quantidade pela neurohipófise e vai agir, então, lá nestas células do epitélio do ducto coletor, nas células principais especialmente, certo? Da mesma forma, junto com água, né? Junto com a água, há uma interferência na reabsorção de íons, principalmente íon sódio, porque vocês sabem já a importância do íon sódio para o metabolismo celular,
né, para a função dos neurônios, por exemplo, nós já estudamos isso na fisiologia 1. Então, junto com a água vem muito íon, né? E a aldosterona, por sua vez, vai encontrar a aldosterona, ao contrário do hormônio antidiurético, a aldosterona é um esteroide, né? Um hormônio esteroide. Lembra daqueles grupos lá da Físio 1? Hormônios proteicos, hormônios esteroides, hormônios aminas? Pois bem, então a aldosterona sendo um hormônio esteroide, ela tem facilidade, né? Ela é lipofílica, então ela tem facilidade em atravessar a membrana celular, e aí ela vai encontrar o seu receptor lá no citoplasma da célula. Se liga ao seu receptor, formando este complexo aqui, R-aldo, né, que significa o receptor, a aldosterona acoplada ao seu receptor lá no citoplasma, e vai desencadear, né, a síntese e secreção e a abertura de canais para íon sódio lá na membrana apical, bem como a síntese e o funcionamento das bombas de sódio e potássio aqui na membrana basolateral, certo? Fazendo então, aumentando então a reabsorção do sódio, certo? A reabsorção do sódio. E vocês já sabem, né, que sempre que há o transporte de sódio, ou nem sempre, mas na maioria das vezes que há o transporte de sódio, há também uma reabsorção de sódio, há uma secreção de potássio, né? Ou seja, na medida em que a célula reabsorve sódio, ela secreta potássio, né? Vocês lembram disso? Aqui na bomba, na bomba de sódio e potássio, a mesma coisa. Vocês lembram lá da fisiologia 1, né? Eu mostrei para vocês uma bomba de sódio funcionando, né? Ela transporta sódio e o potássio, né? Num cotransporte antiporte, um transporte, digamos, em sentidos opostos, né? Então, esta bomba de sódio e potássio, na medida em que ela retira sódio da célula, ela traz potássio para dentro da célula. É assim que funciona a bomba de sódio e potássio, vocês lembram disso, né? Então, através de um transporte ativo, o sódio vai ser reabsorvido em maior quantidade sempre que houver ação da aldosterona, né? Normalmente, a ação da aldosterona e do ADH é uma ação paralela, é uma ação sinérgica, né? Agem de forma conjunta, porque não adianta só reabsorver água, tem que reabsorver íons também, certo? Especialmente o íon sódio. Tá bem, pessoal? Então, o objetivo deste vídeo de hoje, da nossa conversa de hoje, é completar a nossa conversa do sistema endócrino, que iniciou lá na Fisiologia 1, e, além disso, dar um exemplo para vocês de influência, né, de controle de alguns hormônios sobre o processo de reabsorção renal. Tá? Essa é o objetivo da conversa de hoje. Nós ficamos com um vídeo um pouco mais curto, tá? Mas atingimos o objetivo, que era conversar sobre a ação da aldosterona e do hormônio antidiurético lá no néfron, aumentando a reabsorção de água e de íon sódio. Em determinadas situações, isso é importante para o animal. Certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje. No próximo vídeo, a gente já vai começar a conversar sobre secreção renal e sobre a excreção, ou seja, a liberação de urina, tá? Após os processos de filtração, reabsorção e secreção. Tá bem? Dúvidas, me perguntem
pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.